Hoje eu vou trazer uma palavra que é a segunda parte do tema que eu comecei a ministrar a semana passada, sobre o profeta Jonas. Eu vou fazer algumas mensagens sobre os profetas menores, que são os profetas cuja escritura, profecia, é um pouco mais curta, né? Em média, os livros dos profetas menores no Velho Testamento têm 6 capítulos. Já os profetas maiores, por volta, em média, 24 capítulos. Então, por isso que eles são chamados profetas menores, mas tão importante quanto todos os outros. E Jonas é uma figura muito intrigante. Até uma figura que muitas pessoas chegam a questionar se seria real, porque a história é tão fantástica, não é? Um profeta que é engolido por um peixe, fica 3 dias dentro do ventre do peixe vivo. Mas a palavra de Deus é clara que Jesus menciona Jonas 2 vezes. E se Jesus mencionou Jonas como sendo uma figura histórica, nós cremos em Jonas. E na palavra de Deus que Jonas é realmente histórico e não uma história alegórica para nos ensinar algo, mas é real. Domingo passado eu falei sobre o relacionamento de Deus com Jonas, o grande profeta. Tem alguns que dizem assim que a palavra profética de Jonas foi muito eficaz, porque a mensagem dele tinha 5 a 6 palavras só. Em inglês 5, em português 6. Não é? Que era para a cidade de Nínive se arrepender, porque senão seria extirpada. Depois eu vou ler o texto exatamente. Ele só pregou isso. Ele correu à cidade de Nínive por um dia profetizando isso. Arrependam-se, porque senão vocês serão destruídos. E teve uma resposta pronta do povo de Nínive. Então, muitos estudiosos dizem que essa foi uma pregação muito eficaz. Mas essa pregação muito eficaz se dá de fato ao trabalho de Deus na vida dos ninivitas. Porque, como eu disse aqui a semana passada, Deus estava preparando o coração dos ninivitas para aquela mensagem. Eles haviam vivido 2 epidemias. Epidemia, não só naquele tempo, mas hoje, é um sinal de juízo de Deus. Também eles tinham vivenciado um eclipse, que a gente sabe que Deus traz sinais também nos céus, para que vejamos e paremos para ver o que está acontecendo. Então, de fato, eles viram aquilo como sinais e presságios de Deus. Eles estavam apreensivos do que Deus iria fazer. E quando Jonas traz essa mensagem, eles prontamente entendem que era da parte de Deus e recebem a mensagem. Mas vamos saber um pouco dos ninivitas. Cidade de Nínive, quem são eles? Gostaria que vocês colocassem o mapa aqui, porque Nínive foi a capital do Império Assírio por muito tempo. Uma grande cidade, uma importante cidade, pujante, cheio de comércio. Como vocês veem aqui, ó, Jerusalém, Israel, onde vocês estão vendo Jerusalém. O Império Assírio, que foi um grande império, que dominou muitas partes, poderoso. A capital por muito tempo foi Nínive. E aqui vocês percebem então a proximidade dos assírios com o povo de Israel. Deus tinha amor pelos assírios. E os assírios, eles eram descendentes de Assur, que era neto de Noé. Assur, ele era o 2º filho de Sem, que era filho de Noé. E a origem dos assírios, ela resulta de uma mestiçagem entre as tribos de semitas chegados da Samaria. Vocês estão vendo aqui, ó, Jerusalém e Samaria. Então os assírios, eles se formaram parte
do povo de Samaria, que ali se miscigenaram com outros povos. Nínive foi a capital, então, do império por muito tempo. A palavra Nínive significa bela, porque era uma cidade bela, pujante, com grandes construções, muitos castelos, porque havia muitos empresários, por causa do comércio, ricos naquela cidade. Hoje, essa cidade, ela está no Iraque, perto da cidade de Mossul, só para vocês terem uma ideia onde fica hoje. Na Bíblia, Jonas é enviado então a Nínive para trazer essa mensagem de arrependimento. Jonas, ele começa esse ministério de pregar em Nínive, provavelmente por volta de 760 a.C. E eu queria abordar dois aspectos da história de Deus com os ninivitas, para que possamos aplicar em nossas vidas, como indivíduos, como filhos de Deus, mas também como povo, né, da nossa nação brasileira, como que devemos reagir diante do nosso Deus. A gente tem duas coisas que acontecem no relacionamento de Deus com os ninivitas. Primeiro, há uma reprovação de Deus, uma reprimenda de Deus ao povo de Nínive. E depois há uma aprovação de Deus ao povo de Nínive, um elogio da parte do Senhor. Então, como sair de uma reprovação para uma aprovação? Como sair de uma reprimenda para um elogio? Isso é real nas nossas vidas. Muitas vezes Deus nos chama a atenção, puxa a orelha, Ele nos reprova, mas Ele trata conosco para nos aprovar. E foi assim com o povo de Nínive também. Deus, Ele reprova o quê? A conduta dos ninivitas. Vamos ler lá o texto em Jonas 1 e 2, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus disse: Jonas, vai e clama contra ela. A sua malícia, essa era a reprovação, grande malícia, subiu até mim, subiu até Deus. A sua malícia subiu até Deus. O que significa essa palavra malícia? No original é maldade, a sua maldade, aquilo que você faz de mal, chegou até a minha presença. A gente sabe que os assírios tinham como um dos seus grandes deuses, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Mas um dos principais deuses que eles adoravam era Assur, o rei da guerra. Ele era identificado como o sol e que dava o poder para a guerra. E a gente sabe que quando um povo adora um Deus, ele recebe as características desse Deus. Se nós buscamos ao Deus verdadeiro, nós atentamos ao que Deus deseja de nós através da sua palavra. Colocamos em práticas e somos o quê? Testemunhas do nosso Deus. Agora, quem adora um Deus que não é o verdadeiro Deus, Senhor dos céus e da terra, mas quem adora deuses, e esses deuses são manifestações demoníacas, porque o que se opõe ao verdadeiro Deus não é nenhum dos seus anjos, porque os anjos do Senhor o servem e promovem e adoram o Senhor, o nome do Senhor. Mas Satanás, com 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus, eles ministraram aos homens, aqueles que não querem obedecer a Deus. Então Deus permite que entrem no engano, e Satanás se revela a eles, se colocando como deuses. E um desses deuses é Assur, uma manifestação demoníaca que promove o quê? A guerra, a violência.
E como eu disse a semana passada, os assírios eram conhecidos como um povo extremamente violentos. Se você puder imaginar na era moderna, quando a gente fica sabendo de tudo que o Hamas fez em Israel, a gente fica horrorizado, né? Estupro coletivo, maldades terríveis, chegavam a quê? A agredir mulheres grávidas, para que elas perdessem os seus filhos. Mataram crianças diante de suas mães. A gente ficou horrorizado com isso. Mas isso era pouco diante daquilo que os ninivitas faziam. Os ninivitas, quando eles dominavam o povo, eles faziam coisas terríveis, infringindo dor e vergonha àquele povo. Eles não simplesmente matavam, não. Eles infringiam grandes ações de vergonha e dor. Era comum eles fazer empalamento. Não sei se vocês sabem o que é, mas eles pegavam as pessoas vivas e colocavam uma lança no tronco, de baixo para cima, e eles ficavam colocados na porta da cidade para morrerem ali de dor. Vocês imaginam? E eles tinham técnicas de colocar aquelas lanças de tal forma que aquelas pessoas durassem muito tempo antes de morrer. Eles faziam decapitação, eles faziam dilaceração da pele, eles tiraram, tem um nome específico que eu me esqueci, mas eles tiravam as peles das pessoas vivas e colocavam em exposição. E coisas terríveis, com mulheres grávidas, né, muitas vezes infringindo, rasgando os ventres das mulheres grávidas. Eles eram terríveis, reconhecidamente como malignos. Mas por que um povo chega nesse nível? Tem um dos reis, ele fazia questão de tirar, tem expressões, louvores que ele trazia contra, né, relatando os seus feitos, as suas conquistas, onde ele fazia coisas terríveis contra os seus conquistadores. Ele gostava, alguns reis gostavam de tirar a pele e expor as peles dos seus conquistados. Mas não é à toa que alguém chega a viver esse nível, se não for uma grande opressão maligna. Quando nós somos assediados para cometer qualquer pecado, é lógico que existe a concupiscência humana, os nossos desejos carnais. Mas há uma grande opressão maligna. E uma nação que adorava um Deus de guerra, eles eram então oprimidos por esse demônio, por essa hoste, por esse principado, que não era único, mas provavelmente tinha todo o seu exército maligno extremamente organizado, que fazia de uma nação inteira uma nação violenta. Por isso que é importante nós observarmos aonde nós estamos dirigindo a nossa adoração. Porque seremos semelhantes ao nosso Deus. Amém? Assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quando você dá ibope, adora algum Deus, às vezes, nesses povos, eles eram bárbaros, eles adoravam deuses físicos. Aqui no Brasil é difícil você ter um Deus físico, né? Tem alguns que adoram deuses físicos, que eu digo imagens. Mas muitas vezes adoramos coisas, adoramos o dinheiro, adoramos a promoção, adoramos tantas coisas, tem alguma opressão maligna nos levando a esse tipo de coisa. E ficamos cada vez mais sujeitos a essa ação maligna. Vocês lembram o tempo do dilúvio? Aconteceu a mesma coisa. Aquela maldade chegou até Deus e Deus destruiu a terra. A maldade dos assírios chegou até Deus. Em Gênesis 6:5 relata como foi que as coisas às vezes acontecem, os povos cometem as barbaridades, eu e você pecamos, e a gente acha que a coisa, às vezes o juízo não vem prontamente, ou a disciplina não vem prontamente, e que Deus passou desapercebido. Mas Deus vê todas as coisas. Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor a maldade do homem.
se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O Senhor criou o homem e a mulher, eles pecaram e depois eles foram profundamente na sua iniquidade, no seu pecado. Mas Deus observava todas as coisas, até que chegou o dia do julgamento. E Deus destruiu a terra através do dilúvio. Só poupou Noé, que era um homem justo diante do Senhor, e toda a sua família. É importante que nós tenhamos essa verdade muito clara na nossa vida. As coisas que nós fazemos, todas elas são contadas diante de Deus. E todas elas têm consequências nas nossas vidas. Seja para o bem, quando fazemos o bem, colhemos o bem. Quando fazemos o mal, colhemos o mal. E a reprovação de Deus, como os ninivitas. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar a Deus pelo perdão de Deus. Em 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? A resposta que nós temos que ter diante de uma reprovação de Deus é nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos o nosso pecado e clamarmos pela sua misericórdia, porque o Senhor ouve aquele que clama. A expressão desse texto, a sua maldade subiu até mim, tanto a maldade, os erros sobem até Deus e Deus faz observar o que está acontecendo, como as orações dos santos. Então, quando há uma prática de pecado, seja na sua vida, seja no grupo que você pertence, você tem que se arrepender, porque assim como chegou a observância, assim como o Senhor observa o erro que você faz, Deus também observa o seu clamor e o seu arrependimento. Amém? Nenhuma oração é desprezada. Às vezes a gente comete um pecado e Satanás, ele primeiro arma, cilada, você cai. E aí, em vez da gente entender que assim como Deus olha o seu pecado, Deus vai olhar o seu arrependimento, a gente foca só no pecado. E Satanás põe uma opressão sobre nós, um espírito de culpa, porque ele faz bem o seu papel de acusador. E nós não entendemos que se olharmos para o alto, para Deus e orarmos, o Senhor vai agir com misericórdia para conosco. Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas pelo seu pecado. Em Gênesis 18:20 disse assim: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O seu pecado se tem agravado muito. Havia o pecado e havia o clamor. Pessoas provavelmente vítimas dessa violência, desse pecado, se dirigiam a Deus, clamando ao Senhor, o grito dos que eram afligidos. Por isso nada passa oculto ao nosso Deus. Porque há o tempo certo de julgamento. Às vezes a gente pensa, está tudo bem. A pessoa cai no pecado e vai cada vez mais fundo, não entendendo que é melhor parar e voltar para Deus do que ir adiante. Porque Deus tudo sabe, tudo observa e tem o tempo do julgamento de Deus. Quando alguém comete alguma maldade, Deus... Aqui foi um julgamento, mas era o tratamento de Deus. Porque quando Deus julga, significa que Deus, como justiça, Ele olha e vê a maldade. Mas Ele não quer destruir a ninguém, porque Deus é misericordioso e amor, Ele quer ganhar. Então Ele faz um tratamento, Ele trata para trazer de volta. Vocês lembram quando o povo hebreu saiu do Egito? Quando eles iam tomar posse da terra, Deus falou: não,
não vai ser esse tempo. Vai ter o tempo certo de vocês saírem do Egito para vir para Canaã. Porque o povo que está em Canaã está tendo oportunidade agora para se arrepender. Porque se não se arrependerem, serão destruídos. E é assim que acontece com os impérios também. Vamos ler lá o texto. O povo hebreu saiu do Egito quando houve julgamento do povo da terra que iriam ocupar. Gênesis 15:16. É Deus mostrando a Abraão o que iria acontecer com seu povo. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Não encheu aqui, ó. Não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor, Ele vai deixando a pessoa, os povos, cometerem todo tipo de pecado que querem. Mas tem um tempo que Deus diz, basta. É o tempo do julgamento. Em Naum 1:3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor é um Deus que tudo pode. Ele coordena todas as coisas. E as suas nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se. Diga comigo, o Senhor é tardio em irar-se. Ele deixa muito tempo. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Você sabe aquela coisa que a gente vê hoje acontecendo, que dá vontade de clamar ao Senhor para descer com um raio na cabeça de alguém? Não é? Que no Brasil a gente tem passado por isso ultimamente, né? Dá vontade de clamar pelos raios dos céus. Aí você lê isso aqui, e você entende que Deus agiu com misericórdia para com você, está agindo com misericórdia para com o outro. Só que Deus não inocenta o culpado. Pode o homem inocentar a gente que cometeu atrocidades, falta de juízo na terra, mas diante de Deus há juízo e justiça. Amém? E o Senhor não tem o culpado por inocente. Vai chegar o tempo de cada um. Se não chegar aqui, chega lá. Mas vou dizer uma coisa. A maioria das vezes chega aqui. E se orarmos por justiça, vai ter a resposta aqui. Por isso que eu gosto de orar. Né, Glaucia? Por isso que a gente gosta de orar. Que Deus traz a justiça. Deus falou para Jonas, clama contra ela. Deus, quando Ele vê que nós estamos cometendo pecado como indivíduos ou como grupo, Ele nos exorta para que haja arrependimento e mudança de comportamento. Ele exorta. Primeiro Ele traz a palavra, depois Ele traz a disciplina. Muitas vezes começamos a sentir reveses na nossa vida, para que o nosso pecado seja deflagrado. Até Deus faz isso para que nós saibamos que Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Em Salmo 81:8 diz assim: ouve, povo meu, quero exortar-te. Deus quer nos exortar. Ó Israel, se me escutasses. Deus exorta para que nós o escutemos e voltemos para Ele. Saiamos do descaminho, deixamos de cometer os pecados, as transgressões da lei. O que é pecado? É transgredir a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus exorta pela sua palavra. Lá em Tito 1:9 diz isso. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exaltar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Deus usa a sua palavra, por isso que com você que está aqui me ouvindo, você está sendo exortado por Deus através da palavra. A palavra é como um espelho, que você se olha e vê como você está. Nós também, Deus nos exorta através
das pessoas que estão do nosso lado, através dos irmãos. Por isso que é tão importante você conviver em comunhão na igreja. É fazer parte de um corpo, é ser conhecido nesse corpo. Porque Deus vai usar pessoas para exortar você. Lá em Hebreus 3, 12, 13 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Diga, exortai-vos mutuamente a cada dia. Você sabia que se você vir o seu irmão pecar, você tem a obrigação diante de Deus de conversar com ele? Não é colocar o dedo em riste. Ah, você é pecador, ah, você está fazendo tal coisa. Não, com amor e com carinho, mas fala: meu irmão, não faça isso. Deus não se agrada disso. Porque se você não fizer, Deus vai cobrar de você. Porque Deus quer usar você para trazer o juízo aos irmãos que estão em pecado. Então, exortai-vos mutuamente a cada dia. É constante, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E fazendo isso, nós ganhamos o nosso irmão de volta para Deus, o tirando do engano do pecado. Deus reprovou então a conduta dos ninivitas. Deus reprova a nossa conduta quando erramos. Mas, quando nós temos a atitude certa para com Deus, de arrependimento, Deus, Ele nos aprova. Deus aprovou o arrependimento dos ninivitas. Uma reprimenda, uma reprova, um elogio, uma aprovação. É isso que Deus faz. Quando nós erramos, seja qualquer sorte de pecado, pode ser a maior atrocidade do mundo, nada é estranho demais para Deus. Às vezes a gente comete qualquer coisa, você se acha a pior das pessoas. Mas diante de Deus não é nada. Deus, Ele conhece que somos pó, que a nossa natureza é inclinada para o pecado. E Ele tem amor por nós, porque Ele é nosso Criador e Ele quer nos trazer para o bem. Para um bom caminho, para um bom futuro, para uma vida próspera, para uma vida plena e feliz. E Deus aprovou o arrependimento dos ninivitas. Jesus relata tal aprovação. Em Mateus 12, 41 diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus disse assim: eu estou aqui, povo de Israel. Estou pregando para vocês e vocês não se arrependem. Mas os ninivitas, no tempo do juízo, eles se levantarão contra vocês. Porque eles ouviram a palavra de Jonas e se arrependeram. Agora está aqui quem é maior do que Jonas e vocês não estão se arrependendo. Coisa grave. Mas Jesus falou, eles fizeram bem, porque eles se arrependeram. Jonas prega em Nínive. Vocês lembram que Deus fala para Jonas: vai para Nínive pregar, porque eu quero salvar aquele povo. Jonas, em vez de ir para Nínive, vai para Jope. Sai de Jope e vai para Tarsis. Em vez dele ir para o Oriente, ele vai para o Ocidente. Em vez dele caminhar 800 quilômetros, ele navega 4.000 quilômetros até Tarsis. Aí, no meio do caminho, Deus traz uma grande tempestade. Jonas tem que se revelar à tripulação daquele navio, que Deus está trazendo juízo através daquela tempestade, porque Deus tinha dado uma ordem para ele e ele tinha desobedecido. Aí o povo, os tripulantes do navio dizem: e agora, Jonas, o que nós vamos fazer? Ele diz: pode me jogar no mar. E aí Deus aplacará a tempestade. Foi isso que aconteceu. Jonas é tragado por um peixe, fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois o peixe cospe, vomita Jonas na enseada
no litoral, provavelmente, alguns estudiosos dizem que ele voltou para o mesmo lugar que ele saiu, na Palestina. O peixe volta, traz ele de volta, ele é cuspido, então, nas margens, né? Na praia, na Palestina, e ali ele tem que caminhar 800 quilômetros até Nínive. E ele vai, prega a palavra. Jonas 3:4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 6 palavras, mensagem sucinta, que não está sendo a minha aqui, gente. Vocês estão ouvindo muitas palavras, já há 30 minutos vocês estão me ouvindo. Mas imagina Jonas com 6 palavras, que aqui diz isso, né? Então vamos crer que essa foi a mensagem. Muitos creem que Jonas que escreveu o próprio livro, então ele deve ter pregado desse jeito mesmo. Ele saiu pregando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Um dia inteiro, gritando na cidade. A cidade demorava 3 dias para se percorrer. Ela era bem espalhada. Em um dia, ele pregando, o povo já começou a se arrepender e começou a entender: então era isso que Deus queria, Deus vai nos destruir. Essa é a resposta, nós estávamos esperando o que estava acontecendo. Deus vai nos destruir, Ele está vendo o nosso pecado. E eles, o próprio povo que ouvia, em um dia, não foi 3 dias não. Aqui, o livro não diz que ele pregou 3 dias, diz que ele pregou um dia. Não sei se ele parou ou continuou. Mas o fato é que um dia surtiu efeito. O povo começou a se arrepender, começou a clamar, começou a se vestir de pano de saco, que era uma expressão de arrependimento, que era um pano rústico. Começou então a clamar pela misericórdia do Senhor. O povo mesmo. Foi um alvoroço tão grande em um dia que chegou diante do rei. O rei ficou sabendo. O rei teve a mesma resposta diante de Deus. Se arrependeu, convocou um jejum, onde todos teriam que fazer jejum, até os animais. E pedindo perdão a Deus. Jonas 3, de 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus. Diga comigo, os ninivitas creram em Deus. Olha que coisa. E clamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez clamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Jejum até de água, gente. Vocês já fizeram jejum de água? Nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Isso é conversão ou não? E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ele está dizendo, vamos fazer isso. Quem sabe Deus misericordioso vai nos livrar. Viu Deus. Deus tinha visto o pecado? Subiu até ele, pecado? Subiu até o Senhor o arrependimento? Então diga comigo, viu Deus? O que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Deus viu o mal, Deus viu o arrependimento. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Aquele povo foi fundo na sua violência, mas eles foram fundo no seu arrependimento. Quando nós erramos diante de Deus, não adianta ficar se martirizando como o pior das pessoas.
Porque todos nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Do maior ao menor, do que está aqui no púlpito, do que está embaixo, do que tem um ministério de proeminência, do que tem um ministério que ninguém vê. Todos nós somos capazes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ficou ocioso, não foi para a guerra, olhou uma mulher, a desejou, adulterou, mandou matar o seu marido. E Deus, quando ele se arrependeu diante de Deus, assim como ele pecou, ele rasgou o seu coração. Sabe o que aconteceu? O filho do adultério, o filho que ele tinha tido com Batseba, que ela engravidou quando ele cometeu o adultério, morreu. Só que a palavra de Deus diz que Davi foi consolá-la e dormiu com ela. Logo depois da morte do filho, ele foi e dormiu com ela e ela engravidou. E nasceu Salomão, chamado pelo Senhor Gedidias, o amado do Senhor. E Deus disse, Salomão será o seu sucessor. Gente, que história de graça. Não há pecado que cometamos como indivíduo, como nação, que se nós não nos arrependermos, o Senhor não conserta os nossos caminhos e nos dá novas oportunidades. É por isso que nós estamos falando de recomeço, de reconstrução, porque há nada que não seja destruído, que não pode ser levantado. O Senhor é aquele que faz cair, faz destruir, mas é aquele que Ele levanta. Amém? Os ninivitas, um povo que adorava muitos deuses, o Deus verdadeiro se revelou a eles para ganhá-los. Salmo 51:17 fala como nós devemos como devemos agradar a Deus. E diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Quando queremos alcançar a Deus, temos que nos arrepender, nos derramarmos diante dEle, clamarmos, Senhor, tenha misericórdia, perdão porque eu errei. Errei uma vez, duas, três, não importa quantas vezes. Um dia Jesus foi questionado, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Os discípulos estavam se achando, né? O máximo, vou perdoar 7 vezes o meu irmão. Jesus disse, não, 70 vezes 7. Ou seja, infinitas vezes. Se Deus exige isso de nós, não é esse o seu comportamento, não é isso que Deus faz conosco? Deus, Ele nos perdoa 70 vezes 7 no mesmo dia. E esse livro, ele nos apresenta especialmente um Deus que não era um Deus julgador, mas um Deus misericordioso. Deus foi misericordioso com Jonas, chamou Jonas, falou, Jonas vai pregar em Nínive. Jonas falou, não vou pregar em Nínive, posso morrer, mas não vou. É ou não é? Deus, em vez de matar Jonas e levantar outro profeta, podia ter feito isso, devia ter muitos profetas em Israel. Ele tratou com Jonas, pôs Jonas 3 dias no ventre do peixe. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Aí quando ele se arrependeu, foi cuspido na margem e foi pregar em Nínive. Quando ele pregou em Nínive um dia, imagina, qualquer pregador quer que o seu povo, né, que a sua pregação surta efeito, né? Se eu for pregar aqui e você receber a palavra, isso para mim é uma grande alegria. Jonas pregou, toda a nação se converteu, do rei, do maior até o menor, e ele ficou extremamente irado. Ele não é que ele ficou cabrunhado, não, arrependido. Ele ficou extremamente irado contra Deus. E Deus falou com ele pacientemente. Quando ele foi em cima do monte, esperando ver o que Deus ia fazer, porque ele tinha esperança que Deus destruísse Nínive. Deus não destruiu Nínive. Aí o que aconteceu? Ele estava lá naquele sol, no calor, Deus fez nascer uma árvore que cobriu ele, o aliviou daquele calor. Só que Deus fez nascer em um dia, em uma noite, Deus fez morrer. No dia seguinte, a palavra de Deus diz que Jonas ficou extremamente
extremamente aborrecido. Não é que ele ficou tristezinho, eu estava aqui aliviado do meu calor e agora não tem. Não, ele ficou extremamente. Ele pediu a morte, ele falou, Deus, eu quero morrer. Segunda vez que ele pediu a morte, e Deus não deu a morte para ele. Deus pacientemente falou com Jonas, Jonas, você está aí extremamente triste, porque você viu uma planta nascer num dia e no outro dia morrer, você que nem fez ela nascer. Está aí chorando por causa dela. Eu não vou ficar compadecido da cidade de Nínive. Um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, não tem nenhum discernimento espiritual. Oprimidos por demônios e demônios. Eu não vou ter misericórdia deles que se arrependeram. 120 mil pessoas, ainda mais os animais, os rebanhos. Deus tem amor pelos rebanhos, Deus tem amor por toda a vida. Deus pacientemente tratou com Jonas. Deus pacientemente tratou com os ninivitas. E esse livro nos traz uma grande verdade. Servimos a um Deus de misericórdia. Amém? Se você fizer qualquer coisa contrária à vontade de Deus, porque pecado é transgressão à lei. É deixar de fazer o que Deus espera que você faça. Isso é pecado. Mas Deus que tudo vê e tudo sabe e não deixa passar a limpo, nada fica desapercebido a Deus. Deus, Ele julga, Ele trata para que possamos nos arrepender. E à medida que erramos, temos que retomar o caminho. Arrependimento, na palavra em hebraico de arrependimento, conversão é voltar ao caminho. Em grego é transformar a mente, mas em hebraico não. Se você se converte, se você se arrepende, é voltar ao caminho. Que caminho? Caminho proposto por Deus através da sua palavra. Amém? É tempo de voltar ao caminho. É tempo de entender que Deus tem o melhor para nós. Mesmo que a sua lei exija sacrifício. É melhor ter sacrifícios de um coração compungido, arrependido, do que nós chorarmos depois por não nos submetermos a Deus e a sua misericórdia. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Eu quero ter a primeira oportunidade agora, é de todos nós, possamos, mesmo que seja breve, fazermos uma reflexão do que estamos cometendo contra Deus. Qual é a vontade de Deus que temos transgredido? Que o Espírito Santo agora possa tocar no seu coração. Qual é o seu pecado? Violência, desamor, corrupção, desonestidade, falta de amor, falta de compreensão, falta de perdão. Se somos do Senhor, quando cometemos alguma coisa que não agrada o Senhor, o Espírito Santo de Deus nos mostra. E nós temos a oportunidade de voltar para o Senhor. Se o Senhor está mostrando algo no seu coração que você tem que pedir perdão a Ele e voltar ao caminho. Não há nada ruim ou terrível demais que o Senhor não conheça e não possa transformar a sua vida. Deus, Ele converteu. Pode tocar mais alto. Deus, Ele trouxe ao arrependimento a vida de pessoas como prostitutas, pecadores, ladrões,
Pessoas que viviam de corrupção, como os publicanos da época, os cobradores de impostos. Deus perdoou a judeus, perdoou os romanos, perdoou a cada um que o buscou como Deus verdadeiro. Nós agora pedimos perdão pelo nosso pecado, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor possa trazer arrependimento nos nossos corações. Senhor Deus, eu te peço agora, como diz a tua palavra, que o Senhor é fiel e justo, e que o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que traz sobre nós o sangue de Cristo, que nos limpa de todo o pecado e nos torna puros diante do Senhor. Senhor, eu te peço agora que o teu Espírito possa trazer arrependimento nos nossos corações, como pessoas, como indivíduos, mas como nação. Eu também te peço perdão, Senhor Deus, por todo o desmando que tem acontecido, por toda a injustiça, Senhor, por toda a corrupção, por todo o roubo. Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor é aquele que tudo vê, que o Senhor possa trazer o julgamento, e eu sei que o Senhor fará isso no tempo certo. Mas nós, como teus filhos, nos arrependemos, Senhor Deus, daquilo que somos, daquilo que fazemos diante do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá um novo caminho para nós. Senhor Deus, escreve de novo a nossa história. Recomece em nossas vidas algo novo. A palavra profética do Senhor neste ano foi: eis que estou fazendo coisa nova. Não percebeis? Senhor Deus, o Senhor está fazendo algo novo no nosso meio, e nós percebemos o que o Senhor está fazendo. Senhor Deus, o Senhor é aquele que tem misericórdia, tardio em irar-se, e o Senhor há de transformar o nosso choro em lágrimas, Senhor Deus, porque nós cremos num Deus poderoso que intervém, como interveio, Senhor Deus, na rebelião de Jonas, como interveio, Senhor Deus, nos pecados de Nínive. O Senhor é aquele que tem misericórdia, e quando chega até o Senhor, quando sobe o pecado, o Senhor age. Mas quando sobe o clamor por arrependimento, o Senhor perdoa. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir esse agir nas nossas vidas. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor.